Exclusivo, revelações sobre o depoimento que acusa empresas de mídia de pagar propina a dirigentes do futebol. Terremoto que abalou o mundo da bola começou nos Estados Unidos. Entre as emissoras denunciadas está uma brasileira, a TV Globo. Ameaças de morte, um suicídio suspeito e um empresário que resolveu delatar os antigos parceiros em troca de redução de pena. Estes são apenas alguns dos ingredientes dessa história que mais parece ficção. Essa é a nossa reportagem da semana. De amigo íntimo dos principais dirigentes do futebol mundial, esse homem passou a testemunha-chave de acusação contra os antigos parceiros. Uma escolha arriscada que rendeu ao delator uma suposta ameaça de morte em pleno tribunal. O argentino Alejandro Burzaco foi dono de uma empresa de marketing esportivo de Buenos Aires, a torneios e competências, dona dos direitos de transmissão de campeonatos importantes, como a Libertadores e a Copa América. Nesta semana, o empresário confessou que o sucesso dos negócios dependia de farta distribuição de propinas, inclusive aos 3 sul-americanos que estão no banco dos réus, nos Estados Unidos. São eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol; Manuel Burga, ex-dirigente da Federação de Futebol do Peru; e o paraguaio Juan Ángel Napu, que foi vice-presidente da FIFA e presidente da Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Eles foram presos em maio de 2015 com outros 4 cartolas, durante o encontro da FIFA num hotel de Zurique, na Suíça. A operação foi deflagrada a pedido do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. No dia das prisões, o empresário Alejandro Burzaco também estava no hotel, mas fugiu para a Itália. Ele se entregou 2 semanas depois. Foi extraditado para os Estados Unidos e se tornou colaborador da Justiça, numa tentativa de abrandar a pena. Agora, no início do julgamento do chamado FIFA Gate nos Estados Unidos, Burzaco também contou ter participado pessoalmente de negociatas entre os cartolas da FIFA e emissoras de TV. Entre as empresas que, segundo Burzaco, teriam pago propina para conseguir os direitos de transmissão de campeonatos, está a brasileira TV Globo, que há décadas detém o monopólio da transmissão do futebol no Brasil. Os detalhes da semana de julgamento com a correspondente da Record TV nos Estados Unidos, Heloísa Vilela. Alejandro Burzaco chegou ao tribunal cercado de advogados e seguranças. Ele não falou com a imprensa, mas nos 4 dias de depoimento detalhou como funcionava o esquema de corrupção. Burzaco confessou, diante da juíza Pamela Chen e de 12 jurados, que emissoras de TV fizeram negócios escusos com os cartolas da FIFA para obter privilégios na transmissão de campeonatos internacionais. Ele citou 6 empresas. São elas a TV americana Fox Sports, a Televisa do México, a Mídia Pro da Espanha, a TV Globo do Brasil, a Argentina Fullplay e a também brasileira Trafic, empresa de marketing esportivo do empresário J. Ávila, que é sócio da Globo e dono de 4 afiliadas da emissora no interior de São Paulo. J. Ávila foi preso em 2014, fez acordo com a Justiça americana e confessou ter participado do esquema de pagamento de propina. Já as demais empresas citadas por Burzaco negam as acusações. No terceiro dia de julgamento, o empresário argentino citou a TV Globo nominalmente pelo menos 10 vezes e fez uma nova denúncia.
contou que a empresa dele, a Torneios, fechou uma parceria com a Globo e com a mexicana Televisa em 2013 para juntas negociarem com a FIFA a exclusividade dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. As 3 empresas teriam concordado em bancar 15 milhões de dólares em propinas, o equivalente a quase 49 milhões de reais, que teriam sido depositados na Suíça, numa conta indicada por outro argentino, Júlio Grondona, ex-vice-presidente da FIFA e responsável por cuidar dos direitos de transmissão para a América Latina. Burzaco também confessou que foi uma empresa controlada por ele, de nome TIT, baseada na Holanda, que recebeu dinheiro da Globo para repassar em propina. Numa situação normal, uma negociação do gênero acontece assim. A confederação que detém os direitos de transmissão do evento recebe as propostas das emissoras interessadas em comprá-lo. Deveria vencer, claro, a proposta da TV que pagar mais e que provar ter capacidade técnica para a transmissão. Esse especialista em direito civil explica que são contratos entre particulares, sem necessidade de uma licitação ou concorrência pública. Nos casos envolvendo a Globo, há indícios de que os campeonatos foram comprados abaixo do valor de mercado, dando margem ao pagamento de propina. Geralmente, os motivos que acabam norteando esse tipo de situação são motivos escusos que acabam, infelizmente, trazendo uma corrupção em termos de algum tipo de favorecimento para a pessoa que acaba comandando aquele processo decisório para a elaboração da relação contratual. Outro nome citado pelo delator argentino em Nova York foi o do ex-executivo da Globo, Marcelo Campos Pinto, que durante 2 décadas foi responsável pelas aquisições esportivas da emissora. Marcelo sempre foi íntimo dos dirigentes da CBF. Daqui a pouco, vamos falar mais sobre ele. Nesse edifício discreto, sem placa na porta, funciona a sede do FBI aqui em Nova York. A Polícia Federal Americana trabalhou junto com a Divisão de Investigação Criminal do Imposto de Renda durante 5 anos para levantar todas as informações sobre a corrupção na FIFA. Em 2015, o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos indiciou 14 pessoas no escândalo, todos oficiais da FIFA e empresários de marketing ligados ao futebol. Mas o número de implicados continuou crescendo, já passou dos 30. E o trabalho dos agentes não parou por aí. Eles continuaram seguindo a trilha do dinheiro para ter um quadro completo da movimentação financeira que enriqueceu os cartolas. A sede da FIFA fica na Suíça, mas como pelo menos parte do dinheiro das propinas passou por bancos norte-americanos, daí a investigação também nos Estados Unidos. O país tem uma legislação específica para a lavagem de dinheiro. A grande razão da lavagem de dinheiro é o criminoso tentar esconder a origem ilícita daqueles fundos e, com isso, tentar esconder a prática da atividade ilícita, a prática do crime e, posteriormente, usufruir daquele valor, daquele lucro que ele obteve, né? Diferente de outros indiciados que assumiram a culpa e decidiram colaborar com a justiça, José Maria Marim se declarou inocente e decidiu enfrentar o julgamento. Ele é acusado de fraude, extorsão, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, ou seja, desviou para si dinheiro que deveria ser investido no futebol mundial. O delator Alejandro Burzaco informou quanto teria repassado de propina para cada um dos acusados. 4,5 milhões de dólares para o paraguaio Naput, 3,6 milhões para o peruano Burga e 2,7 milhões para Marim. O empresário também descreveu um encontro que teve em Londres em 2013 com Marim e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Segundo Burzaco, na ocasião, os 2 brasileiros, apelidados por ele de siameses, tamanha proximidade, teriam cobrado o pagamento de 2 milhões de dólares pendentes, propina de contratos das Copas Libertadores e Sul-Americana de anos anteriores. O advogado de Marco Polo Del Nero nega as acusações. Apontem quanto foi, como foi, onde foi, em que banco foi, aí nós vamos nos render a essa evidência. Mas fazer acusações ao vento, assim, olha, ele estava junto, ele era membro do conselho, então se todo mundo recebeu, ele pode ter recebido. Não. A defesa do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, preferiu não se manifestar.
É neste prédio de luxo, aqui na Quinta Avenida, em Nova York, que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, cumpre prisão domiciliar depois de passar 5 meses preso na Suíça. Ele foi extraditado para ser julgado nos Estados Unidos. Marim usa uma tornozeleira eletrônica e conseguiu relaxar os rigores da prisão domiciliar. Hoje ele pode sair de casa 7 vezes por semana, contanto que se mantenha nas proximidades do edifício, em um raio de no máximo 3,2 quilômetros de casa, e só pode circular acompanhado de um segurança. Mas é ele que paga as contas das câmeras de segurança instaladas na porta do apartamento dele e em todas as saídas do Trump Tower, além de arcar ainda com o salário do segurança. A estratégia de defesa dos 3 sul-americanos é desqualificar as testemunhas que fizeram acordos de delação premiada. A testemunha-chave do processo, por sua vez, diz estar sofrendo ameaças de morte. Um incidente com Alejandro Burzaco na sala de audiências e o suposto suicídio de um homem acusado por ele na Argentina deixaram o clima tenso nos últimos dias, como conta o enviado especial a Buenos Aires, Luiz Carlos Azenha. Um homem desesperado corre em direção a um trem e se joga sob as rodas. Esta é a versão oficial para a morte do advogado Jorge de León, horas depois do nome dele ser denunciado pelo delator Alejandro Burzaco em Nova York como um dos destinatários da propina do futebol. De León trabalhou no programa Futebol para Todos, criado pelo governo de Cristina Kirchner para transmitir na TV aberta os principais jogos de futebol da Argentina. Difícil encontrar aqui em Buenos Aires quem acredite 100% na versão oficial. É que no dia do suicídio lá em Nova York, no tribunal, o delator argentino chorou. E segundo os promotores, foi porque um dos réus, o ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, fez 2 vezes este sinal, olhando em direção a ele. O julgamento teve de ser adiado por 1h30. A defesa de Burga nega a ameaça. Diz que ele está com uma irritação na pele, que por isso passou a mão no pescoço. A juíza mandou abrir uma investigação paralela sobre o incidente e decidiu endurecer as condições da prisão domiciliar de Burga. Em Lanús, onde Jorge de León morava, começou a busca por imagens de câmeras de segurança para reconstituir as últimas horas de vida dele. A quebra do silêncio nos bastidores colocou Buenos Aires no centro das investigações sobre a máfia do futebol mundial. Aqui, durante mais de 2 décadas, reinou um afilhado de João Avelange, que acumulou ao mesmo tempo a Federação Nacional de Futebol, foi vice-presidente da FIFA e comandava as finanças e a venda de direitos de transmissão na entidade. Dom Julio Grondona fez parceria com a empresa Torneios e Competências, onde operava o agora delator Alejandro Burzaco. Burzaco contou que um importante aliado de Grondona no esquema era Ricardo Teixeira, que foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol de 1989 a 2012. Segundo ele, Teixeira tinha tratamento de chefe de Estado quando desembarcava no Paraguai, sede da Confederação Sul-Americana. Assim que o avião dele pousava, carros de luxo entravam na pista para buscar Teixeira. O brasileiro não passava pela alfândega, nem pela imigração, pois alguém sempre cuidava de tudo. O suborno pago a Teixeira por direitos de transmissão de cada Copa América era de $2 milhões. O cartola brasileiro pedia a Burzaco remessas de propina para lugares nunca antes vistos no esquema: Oriente Médio, Ásia, Andorra na Europa, e sempre em nome de chineses ou de pessoas da região.
A partir do momento que você cria uma estrutura para esconder, envolvendo um paraíso fiscal, que muitas vezes possibilita o anonimato, né? Muitas vezes contas em nome de terceiros, contas em nome de empresas criadas apenas para fazer essas transações, isso tudo facilita a lavagem e dificulta o rastreamento. Entre os milhões que Burzaco confessou ter pago em propinas, a fatia maior foi para Julio Grondona, chamado pelo empresário de o Papa. Quando Grondona morreu em julho de 2014, aconteceu uma cena que um jornal argentino descreveu como digna da máfia. Em pleno velório, um grupo de cartolas discutiu como se daria a divisão da herança do esquema criminoso. Este jornalista investigativo espera novas revelações. Ele conta que já está aberta na Argentina uma investigação contra 18 pessoas, a partir das denúncias feitas por Alejandro Burzaco em Nova York. Pelo que ele revelou até agora, os cartolas se hospedavam em hotéis luxuosos. Neste, no centro de Buenos Aires, usavam uma passagem exclusiva para um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Era sempre assim, em restaurantes caros, bebendo do bom e do melhor, os cartolas faziam os acertos com as emissoras de TV interessadas em exclusividade ou em barrar concorrentes. Segundo o delator, era nesse contexto que agia um poderoso personagem dos bastidores do futebol brasileiro, Marcelo Campos Pinto, executivo de esportes da Globo. Durante 2 décadas, ele teve uma relação íntima com Ricardo Teixeira, que se tornou presidente da CBF por ser genro de João Avelange, presidente da FIFA. Nesta foto da Copa América na Argentina em 2011, aparecem Teixeira, Marcelo Campos Pinto, o sócio da Globo J. Ávila, dono da Trafic, e seu subordinado Júlio Maris. Neste período, a Globo controlou os direitos de transmissão do futebol praticamente sem concorrência. Quando Ricardo Teixeira foi afastado da FIFA e deixou a CBF em 2012, acusado de receber milhões de dólares em dinheiro sujo, uma troca de e-mails demonstra que Campos Pinto teve dificuldades no relacionamento com o substituto José Maria Marim. As mensagens, obtidas numa operação policial, foram divulgadas no relatório paralelo de uma CPI do futebol. Uma delas reflete uma aparente desavença sobre um contrato de transmissão da Série C do Brasileirão. Marco Polo Del Nero, que ainda não havia assumido a CBF, escreveu a Marcelo Campos Pinto: "Caro Marcelo, peço ao amigo paciência nas ações do presidente Marim, no qual, modestamente, estamos colaborando. É certo que o mesmo cumprirá todas as ações decididas pelo presidente Ricardo Teixeira. Sabemos quanto é importante o relacionamento positivo entre a CBF e a Globo." Campos Pinto, o homem forte da emissora, respondeu: "Meu querido e prezado amigo presidente Marco Polo, às vezes a gente está num mau dia e se precipita. Foi o que aconteceu comigo. O nosso presidente Marim está indo maravilhosamente bem. Conte sempre comigo em qualquer situação." Logo, o executivo da Globo se acertou com os novos dirigentes da CBF. Uma das decisões tomadas aqui em Buenos Aires, segundo o delator, na presença do representante da Globo, Marcelo Campos Pinto, foi de que as propinas antes pagas a Ricardo Teixeira passariam a ser divididas entre os sucessores dele, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Segundo o acerto intermediado por Burzaco e endossado por Marcelo Campos Pinto, só por contratos envolvendo a Libertadores e a Copa Sul-Americana, Marim e Del Nero levariam juntos $600 mil por ano, um valor que depois foi dobrado. O hoje delator em Nova York
Alejandro Burzaco, também trocava e-mails com o homem forte da Globo. Pelas mensagens fica claro que as empresas de TV mandavam na agenda das seleções. Neste e-mail, de 11 de outubro de 2012, Burzaco pede a Marcelo Campos Pinto que consiga o ok da CBF para um amistoso entre Argentina e Brasil, em Buenos Aires, com data, hora e local já escolhidos. Marcelo Campos Pinto era homem de estrita confiança dos donos da TV Globo. Este documento público, obtido pelo Domingo Espetacular, mostra que Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho deram a Campos Pinto autoridade para gastar até 4 milhões de reais da emissora sem consultar os donos. O documento aponta outros executivos que podiam autorizar despesas, mas nenhum tinha poder sobre tanto dinheiro. Neste outro documento, os donos da Globo deram autoridade a Campos Pinto para negociar e assinar os contratos, nos quais a emissora agora é acusada de pagar propina no período de 2023 a 2030, cobrindo 2 Copas do Mundo. Marcelo Campos Pinto foi afastado da Globo em novembro de 2015, 2 dias depois de o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, ser extraditado para os Estados Unidos. Tentamos contato com Marcelo Campos Pinto, mas não foi possível localizá-lo. A Globo nega envolvimento no esquema de corrupção. Divulgou uma nota que diz: sobre o depoimento ocorrido em Nova York, no julgamento do caso FIFA pela Justiça dos Estados Unidos, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Marcelo Campos Pinto, em apuração interna, assegurou que jamais negociou ou pagou propinas a quaisquer pessoas. Para o especialista em direito civil, as procurações conferidas ao ex-executivo não livram os donos da Globo de qualquer responsabilidade. Não, o mandante é responsável também pelos atos praticados pelo mandatário em seu nome. Em 2016, logo após estourar o escândalo da FIFA, o deputado federal Major Olímpio convocou Marcelo Campos Pinto para depor na CPI do futebol. Para o parlamentar, houve uma manobra por parte dos colegas da Câmara para evitar que o ex-diretor da Globo e nomes do alto escalão da CBF fossem ouvidos. Nós não tínhamos quórum para a reunião, era esvaziado, era pedido verificação de votação e aí cai por terra mesmo, de tal forma que eu produzi inúmeros requerimentos, para que nós pudéssemos ter avançado realmente nisso. Houve o ânimo para a instauração da CPI e depois, notadamente, a CPI foi esvaziada ao ponto de não se votar um relatório dela. Vergonhoso. Esta não é a primeira vez que a Globo sofre acusações relacionadas aos contratos de transmissão de futebol. Numa investigação da Receita Federal, a empresa foi acusada de sonegar 183 milhões de reais em impostos na compra dos direitos da Copa de 2002. Para isso, segundo a Receita, a Globo escondeu a compra dos direitos através de um emaranhado de empresas no exterior. A emissora transferiu dinheiro para a Power Company no Uruguai, que repassou para a Globinter em Curaçao, no Caribe, que por sua vez fez chegar o dinheiro à Globo Overseas, na Holanda, que finalmente comprou os direitos de transmissão. A Receita Federal disse que a Globo era suspeita de cometer crime contra a ordem tributária e cobrou da emissora em valores de 2006 mais de 600 milhões de reais. A Globo Overseas é baseada em Amsterdã. Segundo o delator Alejandro Burzaco, foi da mesma cidade que partiram os
pagamentos de propina da Globo que acabaram na conta do cartola argentino Julio Grondona, na Suíça. Enquanto as investigações nos Estados Unidos e na Europa avançam, no Brasil, desde 2001, 3 comissões parlamentares de inquérito levantaram informações sobre corrupção no futebol, sem consequência para os cartolas. O Ministério Público Federal não abriu inquéritos. A equipe do Domingo Espetacular entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República. Perguntamos: o Ministério Público Federal pretende abrir investigação para apurar as denúncias feitas em Nova York? Resposta: em relação aos últimos acontecimentos, não é possível adiantar o que será feito, visto que nenhuma representação chegou à PGR até o momento. A Procuradoria afirma também que as investigações correm sob sigilo, não sendo possível detalhar o que está sendo apurado, bem como o andamento dos processos. Mas o que explica o silêncio dos investigadores brasileiros? É o medo que as autoridades responsáveis têm de grandes grupos de comunicação, em especial o Grupo Globo, que é a eminência parda, a grande eminência parda no país. Tem mais poder que qualquer outro poder da República. Que no Brasil, essas figuras do esporte que operam da maneira que nós estamos vendo há décadas, aqui elas não têm problemas, elas não são incomodadas. Está na hora de a gente apurar aqui no Brasil, até pelo momento que nós vivemos, né? Com tanta gente graúda presa e o esporte ainda dando passos lentos, né? Por que não? Por que não se entra no esporte? É muito difícil de responder isso, embora a gente imagine uma série de coisas, né?